Sim, assisti o documentário From the River to the Sea, da Brasil Paralelo, e gostei muito. Realmente é um documentário completo, fantástico. Vale a pena você assistir, investir ali um tempo, são 2 horas de documentário, 2 horas e pouco ali, mas com informações importantíssimas que não se vê em qualquer lugar, né? Você não acha aquelas informações em qualquer lugar. Eles realmente fizeram um trabalho muito bom. E realmente eu pude ver ali que o, o estudo que eu faço aqui no nosso canal Escatologia Princípio do Fim estava ali praticamente, sei lá, 70, 80% do que eu falo desde 2016, 17, está ali apontado neste documentário. E realmente eu fiquei ali até, né, assim, surpreso, fui encaixando tudo que eu já tinha estudado, tinha falado sobre isso, porque a gente trata muito sobre olhar a escatologia com os óculos do Oriente Médio, porque é ali que começou tudo, ali que Deus iniciou a humanidade e ali vai terminar todo esse sistema de hoje, para que possamos entrar no reino do Senhor Jesus Cristo, que também será iniciado por ali. Então, aquele lado do mundo é um lado que devemos dar uma atenção especial. E Deus, na sua palavra, está sempre nos apontando para lá, para que a gente fique com olhos voltados para lá. Enquanto a igreja do Senhor está esperando um anticristo vindo do Ocidente, a palavra do Senhor está mostrando que o Oriente Médio é o nosso foco. E a gente tem realmente tratado dessa forma em nosso canal e eu fiquei feliz porque as coisas estão encaixadas nessa direção e mostra que nós estamos no caminho certo. E realmente é algo estarrecedor o que está acontecendo lá no Oriente Médio, quando a gente vê isso em imagens, né, em depoimentos, é algo assustador. E podemos ficar olhando isso e olhar para a Bíblia e ver que começou isso lá quando Abraão teve o seu filho com a egípcia Agar, que nasceu Ismael. E logo depois nasceu Isaac da sua esposa Sara, né? Cerca de 15 anos depois de Ismael ter nascido. E ali começou a divergência, né? Até que Abraão tem que enviar o seu filho com a sua mãe embora, e aí a coisa ficou pior, porque deve ter criado ali uma animosidade terrível. E Deus, na sua infinita sabedoria, ele diz para Abraão: olha, atende tudo o que Sara está te falando, porque Sara estava pedindo a Abraão que enviasse Agar com seu filho Ismael embora dali, para não crescer junto com seu filho Isaque. E para que essa história não ficasse ali como Sara uma vilã, né, de tudo, dessa animosidade, dessa inimizade entre os povos, a Bíblia relata que Deus falou para Abraão apoiar tudo o que Sara falar, né, tudo o que Sara tiver falando para ele, que ele cumpra. E ela estava querendo que ele enviasse Ismael embora. E depois, já no tempo de Isaac, Isaac tem 2 filhos gêmeos, que é Esaú e Jacó. E eles já lutavam desde o ventre de Raquel. E quando nascem, tem aquele episódio que Jacó engana a seu pai Isaac e pega a bênção da primogenitura no lugar de Esaú. Aí Esaú quer matar Jacó. Apesar de que no final de tudo, lá já eles já velhos, eles retomam a amizade, um perdoa o outro. Porém, os povos que dali nasceram realmente ficaram povos divididos até o tempo de hoje. E vemos isso ainda hoje, que aqueles povos têm uma inimizade desde aquele tempo até o tempo do fim, até o tempo em que Jesus estiver para voltar. E toda a história mostra o povo de Ismael sempre no encalço do povo judeu.
Inclusive, quando se destruiu o templo por Nabucodonosor, ali o povo de Ismael estava cercando o povo judeu para que os babilônios os matassem, para que os babilônios os prendessem, né, levassem cativos. E está registrado isso na palavra de Deus. Nos Salmos está falando isso, né? E a gente vê também na destruição do segundo templo a presença também dos filhos de Ismael. Quando os romanos estão para destruir Jerusalém, eles não queriam destruir o templo. Porém, ali os filhos de Ismael viram uma grande oportunidade de fazer isso, né, com o símbolo maior do povo judeu, que seria o templo. E eles destruíram, cumprindo assim a palavra de Deus através de Jesus Cristo, que disse que nenhuma pedra ficaria sobre outra, não ficaria pedra sobre pedra. E ao longo da história e ao longo da palavra de Deus, esses dois povos são inimigos desde então. E a Bíblia vai dizer que Jerusalém, ela se prostitui com os povos ao redor. Ela começa a ter uma adoração aos deuses dos povos ao redor. E isso Deus chama de prostituição espiritual. E ele diz que no final dos tempos, Deus vai trazer estes amantes de Jerusalém contra Jerusalém. E os amantes de Jerusalém são os povos ao redor de Jerusalém. E quem são? São estes mesmos que hoje eles brigam. Então Deus está dizendo que como Jerusalém não se volta para ele, né, por completa, não se volta para ele aceitando o seu Filho Jesus Cristo, porque ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Jesus disse isso. Ninguém vai chegar a Deus se não passar por ele. E hoje, Israel não quer passar por Jesus. Está desprezando o Filho. E quem não tem o Filho não tem o Pai. É isso que a Bíblia diz. Então ali tem uma situação muito difícil, em que eles vão passar por situações mais complicadas ainda, até que possam dizer: bendito que vem em nome do Senhor, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas eles vão ter que reconhecer isso pela dor. E muitos reconhecerão, e muitos mais ainda, infelizmente, serão rebeldes, conforme diz Apocalipse, né? Com todas as pragas caindo, e eles não se arrependeram, para dar glória ao Deus que tinha poder sobre as pragas, para parar com as pragas, né? Porque as pragas, elas são um tipo de aviso e alerta e punição para que eles possam voltar-se para Deus. Mas, infelizmente, eles continuarão nessa teimosia, digamos assim, porque é algo espiritual. Precisa de uma libertação espiritual, e só Jesus, através do Espírito Santo, que tem a condição de os libertar, tem o poder de os libertar, mas eles precisam querer. Então, o documentário, ele trata de toda essa inimizade, toda essa guerra, e é uma ferida profunda, porque ali as nações ao redor, elas nascem e crescem ouvindo e sendo fomentado um ódio contra o judeu. E isso baseado até no entendimento de que o judeu tomou as terras que eram deles. Ou no caso da Segunda Guerra Mundial, né, quando foi dado ao judeu o direito de ter a sua terra. Porque, na verdade, ali é uma retomada de posse de terras, né? Porque Deus havia prometido essa terra a Abraão. E é só voltar ao início da história. Mas, na realidade, como muitos estão vivendo esse momento difícil ali na pele, fica difícil de entender e querer realmente entender que Israel tem direito àquela terra ali por compra, né? Porque Abraão comprou aquela terra ali, além de que Deus também disse que ia dar toda a terra onde Abraão caminhou, ali Deus daria
a Abraão, e Deus foi reafirmando essa promessa a Isaac e a Jacó, e seus descendentes, então, né, ficaram com essa promessa do Senhor em seus corações. Porém, ao irem para o Egito e ali ficar escravizados, né, por 400 anos, eles ficaram no Egito por 430 anos, porém escravos por 400 anos. Então, os povos tomaram conta, os cananeus, os jebuseus, todos aqueles povos ali daquela área tomaram conta por 430 anos daquela terra. Então, é muito tempo para depois vir um povo dizendo que aquela terra é deles, né? A gente até compreende a revolta, só que não tem como aceitar que eles teriam razões para isso, porque a razão está com o povo de Israel, porque aquilo ali foi dado por Deus a eles. Então é uma guerra que só o Senhor Jesus pode terminar. E para terminar, para ter paz, infelizmente haverá guerras. E é interessante o título do documentário, né, que é Desde o Rio até o Mar, From the River to the Sea. E é ali retratando que é desde o Rio Jordão até o Mar Mediterrâneo, por ali, né, que é todo o espaço geográfico entre os países ao redor de Israel e o mar, ou seja, é o mapa de Israel. Então eles seriam totalmente desbaratados, totalmente eliminados dali, para que aquela terra ficasse com os povos em redor. Então essa é a intenção do povo ali ao redor de Israel, que eles tomariam conta daquela parte geográfica ali. Mas eu havia entendido antes de assistir que seria uma espécie de inversão, né? Que o povo veio do mar para o rio, né? Do Mar Vermelho, passou pelo rio para chegar em Canaã, né? Atravessou ali com Josué o Rio Jordão, mas não tem nada a ver com essa história. Na verdade, é um olhar dos inimigos ali de Israel, né? Um olhar dos povos ao redor de Israel, aqueles países ali, que querem expulsar e ter a terra, desde o rio que divide ali, o rio Jordão, até o mar Mediterrâneo, né? Que é toda a parte onde está o próprio mapa de Israel. É sugestivo, né? O título. E como falamos, né, para haver paz, a Bíblia diz que Jesus, quando estiver para voltar, estará acontecendo uma guerra muito grande, chamada até de Armagedon. E Jesus voltará e terminará com essa guerra, né, destruindo o anticristo, jogando para o lago de fogo com todo o seu exército, todo o seu império, né? E ali só assim instaurará a verdadeira paz. Que muitos dizem ter paz, mas a verdadeira paz ela só é encontrada através de Jesus. Não tem para onde correr. E isso só acontecerá na sua volta. Temos que ficar firmes, né? E aquele povo lá mais ainda, né? Porque lá tem pessoas tementes a Deus, tem cristãos lá naquela área do Oriente Médio e passam por essas dificuldades e infelizmente muitos morrem nas mãos dos inimigos lá naquela área. Então, só com o Espírito Santo impulsionando para que cada um continue firme, né, para receber a vitória no dia da volta de Jesus.